26 de outubro de 2024, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito prazer, eu sou o Padre Diego Araújo. Nesta manhã desse sábado, que alegria nos encontrarmos, nós vamos meditar a palavra de Deus, colocá-la em nossa vida. E sábado, né? Fim de semana chegou, faça desse fim de semana um fim de semana de descanso, de convivência com a família, com os amigos. E você que vai trabalhar no fim de semana, que Deus o abençoe, a abençoe abundantemente. Nós vamos meditar nesta manhã desse sábado a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 7 ao 16. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastado por todo vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade, à medida de cada membro, para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que texto belíssimo nesta manhã desse sábado a igreja nos entrega. Vamos lá, do comecinho, nós hoje proclamamos o capítulo 4, versículo 7 em diante. Começa assim no versículo 7, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então, depois de dizer que ele subiu às alturas, quem subiu às alturas? Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas depois no versículo 9 em diante, ele vai explicar, ele que subiu. Ora, mas o que significa dizer que ele subiu? Se não dizer que ele primeiro desceu para poder subir. Ora, minha gente, o que significa para nós isso? Deus, primeira verdade, para a gente gravar no coração da gente. Deus, ele não precisa fazer nada para ninguém. Deus não precisa demonstrar nada para ninguém. Tudo que Deus fez fora dele, ou seja, toda a obra criada, inclusive o ser humano, que é a obra-prima de suas mãos, tudo ele fez por amor, porque ele é um ser amante para toda a eternidade. Deus não tem obrigação de nada e com ninguém, né? Gratificação, amor, solidariedade, abundância. Olha só que bonito. Colocar na vida da gente também, né? Quantas vezes nós fazemos as coisas por interesses, nós fazemos as coisas
com a intenção de sermos retribuídos. Quantas vezes nós fazemos as coisas na intenção de receber em troca ou de ser reconhecidos? Deus não fez assim. Deus não procedeu dessa maneira. Ele se humilhou a ponto de descer das alturas de sua majestade divina, se tornou ser humano, e não se contentando em descer, do grau da divindade para a humanidade, não se contentou, ele se submeteu a um sofrimento horrendo, e mais do que isso, visitou aquilo que está abaixo ainda desta terra onde nós vivemos, que são os infernos. Deus, olha minha gente, ele subiu. Dizer que Deus subiu, nós só podemos dizer, é isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta, só podemos dizer que Jesus Cristo subiu porque ele foi o ser humano que mais desceu até os infernos. Ele foi para lá retirar aqueles que padeciam a morte por falta de um Salvador, de um Redentor. Olha só que belíssimo isso. Como pode aquele que não deve nada para ninguém, que não tem obrigação com ninguém, ele amar a ponto de poder descer de si mesmo, como nenhuma outra criatura assim o fez? E nós, muitas vezes, minha gente, volto a dizer o que eu disse agora há pouco. Quantas vezes nós fazemos as coisas esperando em troca? Quantas vezes fazemos benefícios esperando reconhecimentos, os reconhecimentos das pessoas? E Deus não fez dessa maneira. A palavra de hoje começa um convite. Esta descida, este humilhar-se, esse movimento kenótico, o kenosis, o esvaziamento, é um dos grandes ensinamentos e testemunhos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos dá. É um dos grandes testemunhos. E aí o texto continua: aquele que desceu é o mesmo que subiu no mais alto dos céus, a fim de encher o universo. Aqui São Paulo está dizendo assim: olha, muitas vezes nós que somos cristãos, nós seremos submetidos ao escárnio, à humilhação. Tantos são os acontecimentos e tantas são as pessoas que hora ou outra nos humilham, nos evitam, nos colocam para baixo, não é? Olha minha gente, Paulo está dizendo assim: ele desceu também, ele foi humilhado, ele padeceu dores horríveis, ele foi humilhado profundamente pelos homens, mas isso fez com que ele subisse e enchesse todo o universo. A sua glória enche todo o universo. Então minha gente, a humilhação, o esquecimento, as tristezas, as decepções da vida não são o ponto final da nossa trajetória. Se nós efetivamente enfrentarmos essas situações das humilhações da vida com o coração unido ao coração de Jesus, Deus, o Pai, ele há de nos honrar. Nós temos que crer nisso. Deus, o Pai, ele há de nos honrar assim como ele honrou o seu Filho. E aí o versículo 11 continua: e foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas e outros, enfim, como pastores e mestres. Capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então, o Pai envia o seu Filho como modelo de humanidade para nós, modelo de serviço. E aí, o seu Filho eterno, ele institui muitos serviços para o louvor e para a honra de Deus Pai. E nós congregamos a igreja. Olha, é muito bonito nós vermos na igreja a diversidade, a diferença, a multiplicidade que congrega uma unidade. Minha gente, nós somos diferentes, mas nós podemos somar uns com os outros para que a glória de Deus seja maior, para que Deus possa ser conhecido, visto, contemplado por mais e mais e mais pessoas. O que acontece às vezes na igreja? As pessoas, elas entram numa certa competição entre si. O texto está claro aqui:
ele instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. Mas tudo isso serve para edificar o mesmo corpo de Cristo, né? No seio da comunidade congregada por Deus não há espaço para cisões, divisões, competições, né? Não há espaço. Por quê? Porque cada um do seu jeito, segundo os seus dons que lhe são próprios, seus próprios carismas, cada um colabora para o crescimento do mesmo e único corpo de Cristo, que é a igreja. Nós cristãos precisamos entender isso. E olha, é claro que Paulo está falando da unidade do corpo de Cristo, mas isso vale para todas as dimensões da nossa vida. O que é muito triste, sabe o que é, minha gente? Porque a gente vai se deparar, hora ou outra, em todas as instituições sociais, com competições, com divisões, com fofocas, com partidarismos, etc. Mas é muito triste, sabe o quê? Quando essas situações que desagradam o coração de Deus, elas partem de nós. Isso é grave. É muito grave, né? Às vezes você começa a trabalhar num lugar lá, tem um monte de gente que nem tem religião, tem um monte de gente quem tem religião, um monte de gente que vai em outras religiões, em seitas e um monte de coisa. E aí você começa a conviver com as pessoas e você vai perceber. É muito triste esse exemplo que eu tô dando, viu? E você vai perceber que tem uma pessoa que estraga o ambiente e a vida de todo mundo ali no trabalho. E é muito triste quando você se depara com a notícia de que essa pessoa, falsa, fofoqueira, né, cheia de intrigas, leve trás, né, e tantos outros defeitos que eu podia elencar aqui. É muito triste quando você se depara com a notícia de que essa pessoa é uma pessoa católica, que está lá todo domingo na missa, que tem serviço pastoral, que às vezes pode ser até coordenadora de pastorais, está sempre perto do padre, e essa pessoa no trabalho dela, ela consegue detonar com a vida de todo mundo. Isso é muito triste, minha gente. E acontece. Por que as divisões, os ciúmes, as invejas, as contendas, se nós constituímos o mesmo corpo de Cristo e visamos edificar o mesmo corpo? Não é verdade? Parece uma contradição, né? Parece uma contradição isso. Isso acontece na igreja, isso acontece no âmbito de trabalho, isso acontece em diversos grupos no seio da sociedade, onde há pessoas que se relacionam. E a palavra de Deus, ela é forte, e hoje ela é ríspida para nós que estamos aqui refletindo sobre ela. Então, minha gente, a palavra é forte hoje, né? Versículo 13. Até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Olha, uma pergunta para mim e para você. Em tudo o que fazemos, no que concerne no relacionamento interpessoal, nós já chegamos à estatura de Cristo? No amor que brotou do coração de Jesus de Nazaré enquanto aqui esteve caminhante entre nós? Nós nos relacionamos bem? Quais são os nossos sentimentos em cada uma das nossas relações? E nós precisamos, minha gente, nós temos de ser honestos conosco mesmos. Porque você pode mentir para outra pessoa, você pode dizer uma coisa que você não é para outro, mas a Deus ninguém engana. Será que não tem elementos dentro do nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso jeito de conceber as coisas, que desagrada o coração de Deus? Será? Ora, nós precisamos desejar chegar à estatura de Cristo no ato de amar. É o que diz esse versículo 13. Que nós cheguemos todos juntos à unidade da fé, do conhecimento de Deus, à estatura do homem Jesus Cristo. Então é muito séria a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, que nós cheguemos à estatura desta humanidade perfeita, que sabe conviver bem, que sabe amar o diferente,
que sabe somar com o outro para o crescimento mútuo. É bonito, é uma palavra bonita, mas na praxis da nossa atuação humana é desafiadora a palavra. Aí o versículo 15 continua: motivados pelo amor, nós queremos ater-nos à verdade, crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, graças a ele o corpo coordenado e bem unido por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento. Olha, minha gente, nós formamos um único corpo. Nós não somos seres distintos, separados. Nós podemos abraçar ao outro que pensa diferente, que é diferente. Nós podemos sim ser um com aquele que é diferente, que pensa diferente de nós. Nós podemos congregar a unidade, porque nós estamos unidos pelas articulações do corpo de Cristo e juntos formamos um todo que é forte em Cristo. Que bonito isso, que bonito esse texto. Muito bonito mesmo. Né? E depois o texto vai dizer assim, no versículo 14, que eu pulei, olha só que bonito. Assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriado pelos homens, induzidos por sua astúcia ao erro. Quando nós estamos unidos uns aos outros, como igreja, os nossos ouvidos se tornam atentos somente à verdade que vem de Jesus Cristo por meio da retidão da tradição da igreja. Né? Então, o outro que está abraçado comigo, mesmo que quando eu vacilo, quando eu escorrego, o outro me levanta. Ou seja, nada me tira de Deus, nem doutrinas falsas, nem religiões falsas, nem situações difíceis na vida, sofrimentos, perdas. Nada me tira de Deus porque eu estou agarrado no outro, com as mãos dadas ao outro. O outro me é instrumento de força. O outro me é instrumento, para mim, nos momentos difíceis da vida, de reerguimento. O outro, quando estou caminhando para longe de Deus, o outro me puxa para o céu. Essa é a beleza de estarmos vinculados uns aos outros, como as articulações dos membros de um corpo estão integradas entre si. Essa comparação de Paulo é muito bonita, minha gente. Muito bonita. E nós não podemos ser mais crianças ao sabor das ondas. E com essa frase do versículo 14 eu termino a minha reflexão de hoje. Tem muita gente, presta bem atenção, tem muita gente com longos anos de igreja. Embora se perceba ou se diz madura na fé, ainda não passa de uma criança ao sabor das ondas, porque não sabe amar, porque não sabe acolher, porque não sabe somar, porque não sabe unir a sua mão à mão do outro para erguer o outro ou para ser erguido pelo outro quando necessário. Eis o mistério do corpo místico de Cristo, que todos nós que estamos aqui nessa manhã refletindo essa palavra, que nós façamos uma adesão a essa palavra na concretude da nossa vida e nos nossos relacionamentos. Que Deus assim nos ajude. Desejo a você um fim de semana cheio de Deus. Desejo a você um fim de semana com muita paz, com muita comunhão, unidade. Abrace as pessoas, diga às pessoas que as pessoas são importantes para você. Valorize as pessoas, estime as pessoas. Essa é a vontade de Deus para nós. Força e coragem! E amanhã, meus queridos, é domingo. Amanhã nós celebraremos a missa dominical e a homilia vai ser postada nas minhas redes sociais. A missa ao vivo será transmitida pelas redes sociais da minha paróquia, São João Batista, em Itu. Que Deus abençoe vocês. Segunda-feira retornamos com o programa Reflexão Diária. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.